Pronto. Foi aí? Vamos começar logo. Como se a gente estivesse se vendo agora, tipo assim, oi, e aí, Magno? Assim, E aí, tudo bem? Muito bom te ver, Magno. Que bom te encontrar aqui. É um prazer. É um prazer, é todo meu. Bom, pessoal, começando mais um Na Fila do Show. Se você não conhece o canal Na Fila do Show, por favor, veja os outros vídeos, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like ou aquele dislike e comente, por favor, comente aqui que eu leio todos os comentários e respondo aí, às vezes num hiato de 8 anos ali, mas eu respondo, tá? E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é um amigo meu e um companheiro de teatro, quando eu não estou indo na peça vê-lo, ele está comigo na plateia, que é o João Petrillo. Mas olha aí, Magno! Estamos aqui, a gente se encontrou no último domingo. Sem combinar. Sem combinar. E isso demonstra o quanto a gente não só curte arte, como a gente consome também, né? A gente vai nos encontramos no cinema também. Exato. Teatro, é isso aí. E finalmente a gente conseguiu se encontrar aqui agora para fazer esse bate-papo. Na minha casa. Na tua casa, que aliás é show de bola. Eu já vou ver se eu vou arranjar um aluguel aqui nessa cama. Se eu brigar com a Jaque, a gente já tem um lugar para ficar aqui. Muito legal teus livros, tá? O DVD, o violão. Não sei se depois no final eu vou dar uma palhinha. Vai dar uma palhinha. Não, mentira, não vou. Mas no final, vai sim. Não. Vai sim. Então, o João é um ator aqui de Porto Alegre, a gente trabalhou junto e, cara, eu comecei a acompanhar ali o trabalho do João, gostei muito e a gente ficou muito amigo, né? E o João tem algumas pretensões aí da gente trabalhar junto futuramente num filme, alguma coisa, né? Com certeza. Mas, João, eu quero saber de ti como que começou esse lance, assim, de querer ser ator. O que você viu que te falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida? Bom, na verdade, assim, então, eu conforme a gente estava até conversando antes, assim, eu morava em Torres, né, lá no nosso litoral norte. E Torres é uma cidade muito bonita, assim, que ela inspira muito, assim, né? Tem mar, tem lagoa, tem rio, tem morro. Então, tipo assim, é uma cidade que tem muitos artistas lá, assim, né? Então, naturalmente, assim, a cidade me inspirou, mas eu não tinha muito, assim, eu não tinha muitos recursos, assim, então eu juntava uma galera, né, a galera do colégio, para, por exemplo, para fazer uma peça de teatro, mas ainda tudo muito... não existia, assim, um fomento, não sei como é que tá hoje, assim, mas na época era mais difícil, assim, de se fazer teatro lá. Então, uma coisa bem amadora, bem underground, assim, bem de juntar a galera mesmo pra fazer com o que tinha. Exatamente. Daí, então, a gente, no colégio, eu estudava na escola Marcílio Dias, tinha um grupo de teatro lá, e aí eu entrei para esse grupo de teatro também, na ideia, porque eu acho que é a ideia de quem começa a fazer, não em geral, assim, mas pelo menos foi o meu caso, assim, de pertencer a algum grupo. Eu morava numa praia que eu não surfava, eu não andava de skate, eu não jogava bola, eu não tinha, né? Eu me sentia um pouco ali fora, vamos dizer, do que até a cidade ofertava nesse sentido. Então ali dentro da escola a gente começou a fazer teatro com um grupo e tal, e de lá pra cá eu nunca mais parei, assim. Aí depois, futuramente, estudei artes visuais, e mesmo nas artes visuais eu acabei sempre fazendo teatro, pesquisando, estudando, vim a Porto Alegre também ver peça, pesquisava os grupos daqui. E quando eu vim morar em Porto Alegre, daí eu fui fazer um curso com o Teatro Ofídico, né, com o Edu e com o Renato. E de lá pra cá a gente não parou mais de trabalhar junto, assim, a gente já fez várias oficinas de montagem, fizemos também o Cabaré Veneno, que foi um espetáculo, é um espetáculo muito legal, assim. Eu sou suspeito para falar, né? E a gente está agora com Os Males do Fumo, que é um monólogo do Anton Chekhov, que o Renato Campão me dirige, né? Junto com o Eduardo Kramer. E O Homem de Lugar Nenhum, que é um espetáculo que a gente deve estar agora em agosto, em outubro, apresentando. No elenco tem o Zé Adão Barbosa, tem o Arthur, tem o Caio, tem uma galera muito, muito legal fazendo, assim. Certo. Antes que eu me esqueça, João, fala da tua página, porque quem quiser ver as datas e locais desses eventos aí, dessas peças, eventos e apresentações,
o João já tem a página dele ali e pode... Passa então a tua página. Na verdade, assim, a minha página, porque eu acabei saindo um pouco assim das redes sociais, porque eu assim, perdeu um pouco o sentido para mim as redes sociais, se não for também para utilizar como meio de instrumento de trabalho, assim, né, de divulgação. Claro que eu posto as minhas coisas lá também, pessoais, assim, mas em geral eu utilizo para isso. Por isso até eu saí do perfil e fiz a página. Então é a página João Petrilo Página no Facebook, né? E no Instagram tá João Petrilo também. Se quiserem seguir lá, ali tem as informações, datas, horários, locais, tudo certinho, detalhes bem especificados. Assim. E eu queria que você falasse das tuas referências como ator, sim. tá? Não só de atores que te inspiram, mas também de autores, né? De textos e filmes e conceitos que te inspiram. Tem um cara do cinema, assim, né, Magno? A gente já falou várias vezes isso também, assim, sobre eu tenho 30 anos, né? Eu tenho 30 anos, então, assim, eu fui uma criança da década de 90 e eu fui um adolescente dos anos 2000. Então, eu não teria como chegar aqui e dizer, não, eu cresci lendo Machado de Assis. Não, eu cresci vendo TV, cresci vendo os desenhos, cresci lendo gibi, desde a Turma da Mônica, Homem-Aranha, né, essas coisas assim. Era a influência que eu tinha, era o recurso que eu tinha, era o que chegava até mim também na época. Então, por exemplo, eu vi muito, me lembro de ser criança, assim, e chegar do colégio, por exemplo, e ligar a TV e ver a Sessão da Tarde. Então, por exemplo, eu vi muito a Lagoa Azul, esses clássicos assim da Sessão da Tarde, Curtindo a Vida Doidado. Mas assim, eu posso te dizer que o estralo, assim, quando a bala bateu, assim, que eu olhei e disse, peraí, eu queria fazer isso também, assim, foi quando eu vi o Máscara, né, com Jim Carrey. E foi assim, hoje até revendo o filme, assim, o mundo mudou, né, desde o lançamento do filme, assim. Então muita coisa também, assim, eu acho que já não sei como seria aceito nos dias de hoje, assim. Mas na época o Jim Carrey me cativou um pouco pelo personagem que ele fazia, que era um cara tímido, um cara que tinha uma dificuldade de se expressar, uma pessoa que não tinha assim não se encaixava em nenhum núcleo, um pouco como eu me sentia ainda quando criança, assim, sessão de terapia aqui contigo. Mas assim, e aí quando ele botava aquela máscara ele virava alguém surpreendente, né? Então daí ele tinha superpoderes e ele era alguém que fazia coisas legais, tal. Aquilo na minha infância me despertou o meu olhar, assim. Então eu me lembro de ser criança e depois com Ace Ventura, com o Pentelho, com todos os filmes dele, assim, da época, assim, do final dos anos 90, assim, eu assistia e eu imitava ele muito no colégio, assim. Então quando eu imitava ele, assim, eu notava que gerava uma estranheza, assim, por parte dos colegas, porque não... Isso era estranho, uma criança imitando um personagem, assim, Máscara, né, por exemplo. E aí, daqui a pouco, quando eu entrei então para esse grupo de teatro no colégio, assim, eu comecei a pensar que esses devaneios, talvez essas imitações, né, elas poderiam, eu poderia utilizar para algo como um teatro, por exemplo, né? Então daí eu comecei a fazer teatro mesmo, assim, em 2002, né? E aí, claro, a primeira peça que eu fiz foi em 2002, 2013, ela se chamava Peripécias da Lua. E era uma peça, assim, que eu queria fazer o Jim Carrey, vamos supor, né? Queria ser alguém legal. E era a história de uma menininha que ela ia pra Lua e tinha os ETs, tinha a boneca que falava, tinha não sei o que e tal. E eu era o pai. E eu era o pai chato, assim. Então quando eu entrava era a hora chata. E aí eu me lembro que eu me saí, assim, muito mal, assim. Meu desempenho não foi legal, assim. E eu, ao contrário de desistir, eu disse, não, mas eu sinto que eu acho que dá pra eu insistir nisso, sabe? E aí eu insisti. Aí eu fui indo. E aí não parei mais, assim. Fiz desde, assim, de tentar direito autoral de peça e não conseguir, e escrever as minhas peças para eu escrever, para poder encenar, para poder fazer. E aí já fui conhecendo também uma galera legal lá que embarcavam nas minhas loucuras, assim, de teatro, né?
E aí, quando eu vim para Porto Alegre mesmo, daí o Teatro Fídico, vamos dizer assim, que me abraçou. Mas eu poderia te dizer tranquilamente assim que o Jim Carrey foi a minha influência inicial. E aí, quando eu comecei a pensar, aí, claro, depois ele teve outros filmes também, como Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Número 23, que eu me lembro que amigos até que gostavam do Jim Carrey diziam assim, não, esse filme é ruim. E eram uns filmes que eu gostava, assim, que eram bem questão íntima, emocional, Sim. assim, onde ele pôde explorar um lado mais profundo dele. E fugia da comédia, um Fugia pouco, da comédia. né? Fugia da comédia. É. E mostrava que um ator de comédia, um ator extremamente expressivo, e até diziam que ele imitava, ou sofreu muita influência do Jerry Lewis, né? O professor Loprado, tudo mais, que ele tinha uma coisa das caretas e tal. Careta, muito corporal. Muito corpo. De repente ele vai pra uma coisa mais profunda, uma coisa mais intimista, e aí eu disse assim, poxa, que legal, eu acho que eu posso também ir por esse caminho. Então, quer dizer, eu não preciso fazer só comédia, eu não preciso só fazer drama, eu não preciso, né? Daí eu me lembro de estar, por exemplo, assim, vendo a sessão da tarde com a minha mãe, assim, e ela fazia uma pipoca e tal. Era recorrente. Eu fico um pouco pé atrás, sabe, com alguém que diz assim, porque sessão da tarde, é filme ruim, não sei o quê. Eu não sei, eu não sou do cinema, assim, não sei muito qual é a crítica que se faz acerca disso, assim. Mas eu acho que não tem muito isso de ser de cinema ou não, sabe por quê, João? Porque assim, é muito difícil você, por exemplo, vamos colocar na área do teatro, você falar que um musical é ruim e um teatro, um monólogo é legal. Sim. Ou você falar que o musical é bom e o monólogo é chato. São linguagens diferentes. São linguagens diferentes. O filme, assim, eu acho que filme bom é o filme que entrega o que ele se propõe. Né? Se o comprometimento do filme é te entreter, que é os filmes que passam na sessão da tarde, é um entretenimento, cara. Se você se diverte vendo aquele filme, pronto, ele fez o papel dele, né? Claro. Agora, se a função do filme é emocionar e ele te emociona, ele fez o papel dele. Então, né, é cada um na tua linguagem ali, no que você quer passar. Então eu acho que filmes da sessão da tarde são super válidos. Total. E esse que eu assisti com a minha mãe, então, tipo, mais válido ainda, eu achei, porque foi onde eu vi a primeira vez o Al Pacino, né, no Perfume de Mulher, assim. Então eu gostei do filme, eu gostei do Chris O'Donnell, que tava, né, como é o nome daquele ator que morreu, cara? Que é um que eu não esqueci o nome dele agora, não sei depois se tiver como a gente recuperar. Que ele faz um vilão nesse filme, assim, ele tá começando, ele morreu acho que em 2015, talvez, 13. Eu não quero dar uma informação errada aqui. Sim. Mas é um grande ator, assim, ele tá nesse filme muito bem, então os jovens atores na época, assim, nesse filme estavam muito bem. E o Al Pacino, ele tava, assim, na minha humilde visão, assim, arrasador, né? Tá, mas qual é o filme? Perfume de Mulher. Ah, você falou? Perfume de Mulher, tá. Perfume de Mulher. Não captei. Perfume de Mulher, e aí, então, foi ali que eu descobri o Al Pacino. E aí, depois, cara, eu comecei dentro do cinema, assim, dentro do cinema que eu me refiro, assim, como consumidor, assim, né, de ver filmes. Tá, agora, então, o que tem no cinema para se ver, para se pegar de referências, entendeu? E aí, claro, daí eu fui vendo alguns filmes que poderiam também me acrescentar, assim, tirando, acho que talvez tenha essa crítica em torno da Sessão da Tarde, que talvez sejam filmes de fácil assimilação, por serem populares, terem um apelo popular, não sei se é isso. Embora eu acho que eles sejam muito, muito bons, mas daí eu busquei os filmes, sei lá, ditos cultos, talvez, assim, pra me também ter uma referência, assim. Exato. Então daí, assim, e hoje, por exemplo, assim, muito do que eu faço em teatro, assim, eu tento buscar alguns elementos de alguns atores e atrizes que eu costumo ver, assim, por exemplo, né? Como, por exemplo, assim, atores brasileiros, assim, e atrizes brasileiros que são pra mim referência, por exemplo, que eu poderia dizer assim que, poxa, eu gostaria de ter um trabalho assim como eu gosto, não digo como o deles, assim, mas eu gosto de como eles trabalham as emoções, assim, né? Fernanda Montenegro, Marília Pêra, assim, né, para citar
tops, assim, logo, que são, assim, elas têm um tempo, assim, elas têm um olhar, que eu acho que, que o Al Pacino tem, que eu acho que é o que o Christopher Waltz no Bastardos Inglórios, no Django tem, que é um tempo, assim, é um olhar, é um levantar de sobrancelha, é um, né, é um mexer a cabeça que causa uma tensão tremenda, assim, né? Sutilezas que fazem diferença em Sutilezas passar a emoção ali, passar o... que fazem a diferença. Os trejeitos, assim, você vê muito bem no Al Pacino, por exemplo, quando ele faz vários personagens diferentes, você vê ali a sutileza de cada personagem expressada naquele ator, né? E a Sônia Braga também, eu adoro ela, porque a Sônia Braga, ela deu uma entrevista uma vez dizendo que ela é espontânea, assim, tipo, os personagens dela são é como se fossem são de alguma forma ela, né? Então, por exemplo, assim, a Sônia Braga no Aquário está excelente. O tempo que ela dá, o olhar que ela tem, assim, sobretudo no cinema, assim, eu acho interessante os atores e as atrizes que conseguem buscar essa coisa tu falou uma palavra bonita, da sutileza, né, do gesto, né? E no Beijo da Mulher-Aranha ela tá incrível, na Dama da Lotação ela tá incrível. E atores, assim, por exemplo, desde, assim, vamos supor, também, claro, chovendo molhado, de repente falar assim de Paulo Otran, né? O Matheus Nastergalli, que é um cara assim de cinema, mas que eu vi ele numa peça que Concerto para um Desejo, se não me engano, aqui no Sesc. E poxa, ele é muito bom ator de teatro também. Assim, eu tô citando referências que me construíram de alguma forma, porque eram eles que eu pesquisava, eram eles que eu ia atrás, eram eles que eu procurava saber. Mas eu te digo que eu sou muito fã das pessoas que eu trabalho hoje, de verdade, assim. Eu sempre fui muito fã do Renato Campão, sabe? Renato Del Campão. Sempre fui muito fã do Eduardo Kramer, do Zé Adão Barbosa, dos atores, assim, a Sandra Dani, que é uma atriz aqui de Porto Alegre, ela faz muito cinema também. É uma atriz, assim, super referência, assim, sabe? Eu não trabalhei, eu falei dos artistas que eu trabalho, mas a Sandra Dani eu não trabalhei com ela, mas tenho vontade. Aí, ó, fica a dica aí, de repente, Sandra Dani. Faz o convite, né? Faz o convite. Mas, tipo assim, são atores e atrizes que estão aqui, né, em Porto Alegre, e que são, na minha opinião, tão grandiosos quanto esses que eu acabei de citar, assim. Então, é muito legal trabalhar com eles, é muito legal, assim, poder trocar com eles, assim, trocar o camarim. O Renato, por exemplo, me dirigir nos Males do Fumo, né? Que aí, poxa vida, ele dá o Jairo Klein, que é um ator maravilhoso que faz o Fernando Pessoa aqui em Porto Alegre, e dá dica de dizer, faz assim, faz assado, tal, tenta por esse caminho. E aí eu ir por esse caminho e dizer, poxa, tá certo, é isso aí mesmo, né? Então, assim, é muito legal, assim, trabalhar com eles. E, sobretudo, eu acredito que, em função também do momento que a gente vive, político, cultural, esse período agora que a gente está passando, né? Ele é um período que, com certeza, muitas das referências que a gente já tinha, já tem outras, né? Outras pessoas vão surgir, então isso é uma constante, né? Tá sempre mudando. E tipo, e no meio disso tem a gente, assim, né? Que tá olhando, absorvendo, criticando, caminhando conforme a humanidade, né? O filme, agora, o último acho que dos Vingadores, eles abordam bastante também essa questão do feminismo, das heroínas, né? E algo que por muito tempo, né, não se tinha tanto as pessoas, no conhecimento, né? Não se falava tanto assim. E é muito importante a gente estar no meio disso e aprendendo com isso também, né? E é muito legal, e a gente tá aí para aprender mesmo.
Tocar o Raul. Ah, a Pumba quer que você toque uma música. Pega o violão aí. Vamos fazer. Sabe o que eu achei legal? Porque foi quando eu cheguei aqui, então eu vi esse violão, comecei a dar uma dedilhada aqui, ó. Tchau, Frankenstein Archelli. Sabe o que eu achei legal quando eu. Então aí, vem mais pra cá, João. É que eu me lembrei do. Eu me lembrei que lá em Torres eu tinha um conjunto com Charles e o Cabelo. Charles Cabelo, onde quer que vocês estejam. Um grande abraço pra vocês. A gente tinha uma bandinha chamada Os Fulanos, cara. Os Fulanos. A gente não registrou esse nome. E a gente tocava. Meio nome de banda de pagode, mas tudo bem. E aí eu me lembrei deles, cara. E eu tava dedilhando aqui e disse, vou fazer um som assim em homenagem aos Fulanos, né? Ué, Toca aquela aí do Babalu. Propaganda do Babalu. Ah, tá, então. Boa. Já vende. Eu vou fazer. Então, essa musiquinha aqui a gente fez na época dos Fulanos, tá? Me pediram pra fazer um samba, mas eu sou roqueiro. Yeah. Me deram um cavaco, uma cuíca e um pandeiro. Pensei no Zeca Pagodinho, no Martinho e no seu Jorge Aragão, ou não? Acostumado a Iron Maiden se disse, eu me esqueci de dizer que eu não aprendi este som. Eu não. Obrigado pelos instrumentos, mas meus sentimentos são pelo rock and roll. Agora o refrão. A tutti frutti, babalu bem, canta junto. Tutti frutti, babalu bem, a tutti frutti, babalu bem, a tutti frutti, babalu bem, bom. Oh yeah! Charles, Cabelo, os Fulanos resistem ao tempo. Tá Obrigado. certo, então, João, isso aí é um prazer ter eu aqui conversar com você. Eu que te agradeço, desculpa se eu falei alguma bobagem aí, foi muito legal a entrevista aqui, o nosso bate-papo, enfim. Eu queria te agradecer também, Magno, assim, porque tu é um cara muito legal, assim, tu é um amigo muito especial, que um dos presentes aí que Porto Alegre me botou no caminho e eu espero que a gente trabalhe muito tempo junto ainda. Não, tamo junto, João, que é isso. Certo? É um prazer aí, a gente Ó, deu um estalo. Não, eu adoro. Por exemplo, a gente foi na peça domingo, né? A gente se encontrou ali e depois da peça a gente. Fizeram um amor gostoso. Não era pra revelar assim em vídeo, né? Edita. Peraí. Eu só estragando tudo. Mas assim, é bom ter assim com quem conversar, com quem. Sabe que em São Paulo, aquela cidade tão grande, cheia de pessoas, eu me sentia muito sozinho. Ah, sim. Né? Eu ia pro cinema, eu fazia muitas coisas sozinho. Claro, alguns amigos vão ver isso e vão falar, não, mas eu ia com você. E uma vez ou outra, eu frequentava muito cinema, muito teatro lá. E a maioria das vezes eu ia sozinho. E era muito difícil assim eu ficar pensando comigo mesmo sobre as coisas. Naquela época não era tão fácil assim, a gente não tinha smartphone que você mandava uma mensagem de áudio ou uma conversa com alguém que está do outro lado do mundo, né? Então mas assim, e ter esses amigos aqui em Porto Alegre eu acho tão legal porque a gente se encontra tanto, né? Tanto no cinema, no Capitólio, ou na URGS, ou nos teatros por aí, ou nos bares da Cidade Baixa, entendeu? A gente e é tão legal assim encontrar os amigos e sempre tem assunto, tem papo legal e é sempre muito bom conversar contigo, ver as tuas impressões sobre essa peça. Depois ali do teatro a gente saiu, fomos conversar, foi uma noite que rendeu um papo muito legal. Claro. E essa interação é muito boa, entendeu? Uhum. Eu acho que não é só um lance assim, é também um lance profissional, vamos fazer um vídeo junto, vamos fazer um filme juntos. Mas também vamos sair, se divertir, entendeu? Tomar cerveja e conversar. Porto Alegre também tem esse lado legal também, que se parece um pouco com Torres também, que é uma cidade acolhedora, né? A cidade de Torres, assim. E Porto Alegre também, ela tem características de cidade pequena, assim. Embora Porto Alegre seja uma cidade muito grande,
proporciona a gente momentos como esses, assim, de se encontrar daqui a pouco. A gente não se encontrou na fila do avião, num voo indo pra São Paulo. Indo pra tipo São assim. Paulo, é. Então, tipo assim, A gente foi no mesmo voo. no mesmo voo. Depois nós pegamos uma turbulência, né? Tu fazia assim na turbulência e eu... Mas tudo bem. Então, Porto Alegre proporciona essas coisas, entende? Então, beleza, né? Que bom que continue assim. Tá certo, então, pessoal, se inscreva no canal, deixa aquele like ou aquele dislike, comente. Não deixa dislike, não. Não. Não deixa dislike. Ah, pode deixar, se deixar dislike ainda comenta porque não gostou do vídeo. Faz isso, por favor, mande pros amigos. Se você gostou, mande pra aquele amigo que você gostou. Se você não gostou, mande pro seu inimigo. Olha aí um vídeo pra você ver, seu otário. E aí a pessoa vai ver um vídeo chato, tá certo? Valeu, isso aí, valeu, João. Até. Valeu. Ei. Fim.